gente! Estamos aqui de volta na nossa série de vídeos sobre o TCC, sobre o que você precisa ter no seu TCC. E nesse vídeo de agora, que nós vamos discutir aqui, nós vamos falar, eu exibo para vocês uma estrutura básica do que não pode faltar no seu TCC, tá? Você vai seguir todos os passos que nós já comentamos no último vídeo e vai seguir também essa estrutura básica que tem aqui. A primeira coisa é que sempre tem um modelo, toda instituição tem um modelo, ou até mesmo seu professor, ou até mesmo modelos do Google que você pesquisa em modelo de TCC em formato de Word, de Doc, né? E você vai seguir esse modelo para montar a estrutura básica, conforme inclusive nos tópicos que nós comentamos no último vídeo, tá? Você vai então pegar um modelo aí para criar o seu TCC, certo? E dentro desse modelo, você vai definir as seções que você quer colocar. Lembra que você já vai ter feito leituras, que você já vai ter definido os seus objetivos, a sua questão de pesquisa. E agora, naquela estrutura básica dos tópicos, o que de importante eu quero? Poxa, dentro da robótica educacional eu quero falar o que é robótica, quem trabalha com robótica, eu quero falar o que é robótica na educação infantil, quais materiais podem ser feitos, utilizados para tratar sobre a robótica educacional, como pode ser feita uma aula. Eu quero todos esses tópicos dentro do meu texto. Então, agora eu vou definir o quê? As seções com base nesses tópicos. O que é tópico, o que é subtópico. E aí você vai colocando as seções que você deseja. Nada engessado. Você pode acrescentar depois e pode tirar de acordo com o que você quiser colocar aí mesmo, tá? Eu só sugiro que você faça esses tópicos para orientar a sua produção. É como se você estivesse de fato fazendo uma rota para você seguir a sua escrita, a sua leitura, pesquisar material sobre aquilo, tá? Então, defina as seções do seu texto na estrutura básica. Nessa estrutura básica, você, logicamente, precisa ter uma introdução. E eu sugiro que você escreva a sua introdução. Alguns autores, algumas pessoas preferem escrever a introdução por último. E eu prefiro, às vezes, fazer uma versão preliminar ali da introdução para saber um pouco sobre o tema, escrever um pouco sobre o tema, escrever um pouco sobre os tópicos que eu quero trabalhar. Depois muda. Mas comece escrevendo a sua introdução de forma mesmo a introduzir o conteúdo no seu texto, tá? Apresente brevemente o tema, apresente sua questão de pesquisa, os seus objetivos e as partes do seu texto. São as partes básicas aí da introdução. Depois disso, você vai colocar um tópico, certo? Que é o tópico chamado Estado da Arte, que você fala o que já foi feito por outros autores sobre aquele tema. Então, você vai falar ali o que a professora Railane, Santos 2020, sei lá, escreveu sobre o ensino de robótica na educação infantil, né? O que fulano de tal escreveu sobre aquilo? O que de interessante eu acho naquilo? Qual foi o material utilizado? Então, nós vamos ver ali a que ponto está a pesquisa naquele tema, sobre aquele tema. Quem já fez? Onde parou? O que eu já sei sobre aquilo? Você vai escrever tudo que você achar, tá? Ou os pontos importantes, ou nos últimos 2 anos. O que foi escrito nos últimos 2 anos, nos últimos 10 anos sobre determinado tema, certo? Esse é o primeiro tópico que você vai colocar lá, que é o seu estado da arte. Depois de fazer o estado da arte, você vai fazer o seu referencial teórico. No referencial teórico, você vai colocar tudo de teoria que existe. Então, qual teoria está por trás da robótica educacional? Como eu posso definir a robótica? Quais cálculos eu vou precisar fazer para desenvolver um protótipo de robótica? Eu posso colocar aqui o estudo dos cálculos. Como eu posso descrever essa temática, tá? Como a robótica é utilizada? Como eu posso descrever os kits que são utilizados atualmente para o ensino de robótica na educação infantil, certo? Então, você vai aí descrever as teorias, o que tem de teoria aí sobre o seu tema, tá bom? Vai ser aí o seu referencial teórico. No caso de pessoas que trabalham na educação, pode colocar aí também sobre as teorias da educação, destrinchar um pouco sobre isso, né? As teorias da aprendizagem e tal, mas é a parte teórica que você vai colocar.
aqui no referencial teórico, certo? Depois, feito o referencial teórico, você vai fazer também a sua metodologia da pesquisa. O que é a metodologia? É você classificar a sua pesquisa como qualitativa, quantitativa, ou a sua pesquisa é aplicada ou é uma pesquisa básica, é uma pesquisa exploratória, é uma pesquisa descritiva. Nós vamos também falar sobre isso em uma outra aula, tá bom? Mas aqui que você vai falar qual é o tipo da sua pesquisa, quais são os materiais que você utilizou na sua pesquisa e quais são os métodos, ou seja, como você fez para desenvolver o seu protótipo, para criar o seu protótipo, né? Quais são os métodos que você fez para desenvolver para aquilo. Então, é na metodologia que você fala o como foi feito, como vai ser feito, qual é o tipo das ações que a gente vai fazer, certo? Pronto. Depois disso, feito metodologia, você vai descrever como o seu projeto foi feito. Então, nós estamos falando aqui de uma pesquisa básica, de uma pesquisa que você vai desenvolver um projeto, criar algum produto, né? Geralmente, nos cursos de engenharia, existe aí a criação de um produto. Então, tendo em vista que você vai desenvolver um produto, você precisa descrever como desenvolveu, os materiais que você utilizou, o passo a passo que você fez algum planejamento? Qual foi o planejamento que você fez? Então, aqui você vai ter um tópico para descrever como foi feito o seu protótipo, certo? Depois de descrever, depois que você tiver feito tudo, você também vai escrever os resultados de discussões. Quais foram os resultados que você alcançou? Quais são as suas reflexões sobre aquele resultado? Você acha que o seu resultado combina com seus objetivos? Você respondeu os seus objetivos de pesquisa? Você respondeu a sua pesquisa, a sua questão de pesquisa? Está alinhado com o que já foi feito ou você descobriu aqui uma coisa nova? Diferente do que todo mundo já fez, né? E aí, depois de colocar os resultados, discussões, você vai para as suas conclusões. Que você vai fazer um resumão aí de tudo que você fez no seu texto, os seus trabalhos futuros, o que você sugere com aquilo, certo? Então, essa é a estrutura básica do seu TCC. Eu vou, inclusive, disponibilizar aqui um checklist em Word para você ir marcando o que você já fez, o que você não fez. Depois de estrutura básica, gente, a gente tem que pensar o seguinte: se você está fazendo um produto, né, considerando mais uma vez que é um curso de engenharia, que você está criando algum produto ali, a criação do seu produto também requer a documentação para você colocar no seu TCC. Então, o TCC não é só teoria, mas também não é só prática, é a união das duas coisas, certo? Então, você vai precisar colocar aí toda a documentação da sua produção. E aí eu fiz um checklist do protótipo, né? Do que você precisa. Primeiro, você precisa de um projeto. Então, eu quero fazer um protótipo de um robô. E o projeto? E o desenho daquilo, né? Você vai precisar. E você pode colocar como anexo depois esse projeto no seu TCC. Ou até mesmo no corpo do texto. Você vai colocar aí, além de fazer esse projeto, você vai providenciar os materiais, separar um tempo para criar aquilo, porque ao mesmo tempo que você vai precisar escrever, você vai precisar desenvolver o seu protótipo. Então, as duas coisas vão precisar caminhar aí ao mesmo tempo e você vai ter que se organizar o seu tempo para isso. Depois você vai documentar tudo para poder colocar no seu TCC. Então, ao mesmo tempo que você vai ter lá o checklist do TCC, você tem um checklist do protótipo para você criar o seu protótipo, tá? E, por fim, não se esqueça, ao terminar essa aula aqui, você vai voltar, assistir de novo, pegar o documento que eu vou compartilhar aí do checklist e vai criar um cronograma de ações. Se você não tiver um planejamento, você vai se perder no meio do caminho. Então, cria um cronograma. Olha, eu vou começar tal dia a ler os textos e vou fazer fechamento. E preciso terminar tal dia. Eu vou começar a escrever tal dia. E vou escrever primeiro a introdução até dia tal. Depois eu vou escrever o corpo do texto até dia tal. Então, você vai se programar. Você precisa fazer um cronograma de pesquisa.
um cronograma de escrita e um cronograma para o seu protótipo. Se você não fizer, você vai se perder. Acredite em mim. O cronograma é extremamente necessário para você cumprir as suas metas, os seus objetivos nesse caso, certo? E então nós vamos encerrando mais essa aula por aqui. Nas próximas aulas, nas próximas semanas, de acordo com que eu for liberando mais vídeos, a gente vai discutindo detalhadamente sobre cada uma dessas partes. Mas de antemão, qual é a sua tarefa? A sua tarefa é pegar o checklist, definir tudo o que você precisa definir, tema, questão de pesquisa e tal, e criar o seu cronograma, tá? Tudo que for checklist introdutório, partes básicas, você já pode começar a ir fazendo. Procure logo o seu orientador, defina logo o seu tema, sua questão de pesquisa, objetivos e o seu cronograma. Esteja com isso pronto e depois comece o seu TCC. E aí nas próximas aulas a gente vai falando mais alguns detalhes, tá bom, gente? A gente se vê por lá. Obrigada aí pelo seu tempo, por ter assistido o vídeo até o final. Espero que te ajude e a gente vai se falando nas próximas aulas. Até mais!